Muito bom dia, meus queridos, minhas Olá, queridas. Bom dia, hoje quinta-feira, dia 1º de outubro, Chegou do 10 outubro, gente. de 2020. Viva outubro, né? Viva e a outubro. primavera já começou, né, pastor? Já estamos na primavera. Já, a primavera começou dia 23 de setembro. Estações de flores, né? Sol, chuva, coisa boa, né? E que chuva, e chova bastante, né, gente? Que estava faltando chuva. Exatamente. E a gente está caminhando, né? Aguardando os nossos irmãos se conectarem, agora que eles vão começar a se conectar, Isso. que nós entramos hoje 1 minuto antes. Né? Ontem à noite, quem estava comigo, né, ficaram todo desesperado, porque era 10h06 e cadê o pastor Alex? Irmãos, eu estava numa visita e me perdi no horário. Né? Mas graças a Deus pelos meus irmãos, assessores, amigos, discípulos e companheiros que me mandavam um WhatsApp, pastor, a live. Onde está o pastor Alex? Daí eu tive que me virar nos 30, quem diz, né? Mas deu certo, graças a Deus. Né? Queridos, e a gente está assim, feliz por quê? Porque a gente tem duas opções na vida da gente. Focar nas coisas boas, né? E tentar viver as coisas, né? Melhor, focar nas coisas ruins ou viver as coisas boas que a vida nos permite viver, né? E uma das coisas boas que a vida permite é justamente, né, fazer o bem. Queridos, uma coisa mais especial do que poder fazer o bem. E fazer o bem, né, às vezes a gente condiciona isso a você dar dinheiro para os outros, a você... Não, fazer o bem, gente, é você dar um bom conselho, às vezes você dá um abraço, às vezes você dá um sorriso, mesmo com máscara, que está difícil, né? Às vezes você ouvir alguém, às vezes você chorar com alguém, às vezes você não dizer nada. O seu silêncio pode ajudar alguém, né, botar para fora. Então, queridos, não deixe de fazer o bem, tá? Aproveite esse tempo para fazer o bem, aproveite esse tempo para ser alguém, né, especial na vida de outra pessoa, lembrando que não é aquilo que você sabe, mas é aquilo que você carrega, né? Sabe assim, você carrega o Espírito Santo na sua vida e ele é suficiente. Às vezes é onde você está, né? Você vai estar com alguém e a pessoa fala, puxa, foi tão bom essa visita que você fez, né? Foi tão bom estar com você. Às vezes você fala, meu Deus, eu não fiz nada, eu não falei nada, né? Mas só o fato de você estar lá junto com aquela pessoa, né? Aquela coisa de estar juntos, né? Que Deus abençoe, que possamos ser essa família unida, esse corpo de Cristo unido, que a gente possa sempre estar com esse desejo de estar um com os outros, não aquele sentimento, ai meu Deus, a pessoa está vindo em casa, não, né? Mas, puxa, que legal, né? Que a gente vai poder se encontrar, seja na igreja, no trabalho, na escola, na rua, né? Enfim, no nosso grupo pequeno, grupo de comunhão, na sua célula, seja onde for, né? Aquele desejo de estar juntos, né? Então vamos lá. E hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, já estamos quase ao término, né? São 28 capítulos, vamos concluir o 22 hoje, depois vão faltar apenas 5, isso? Isso. 23, Hoje pela manhã, 5. enquanto nós fazíamos nossa atividade física, gente, nós estávamos conversando, né, pastor, sobre qual seria a possível continuidade, para onde vamos. Já estamos em expectativa, orando ao Senhor, para que rumo vamos, né, pastor? Para que livro nós vamos? É verdade, a gente já está em oração, né? A pastora falou assim, para onde nós vamos, né? Acabando Atos. Eu falei, ela falou, vamos para tal livro, vamos para tal livro. Eu falei, vamos, né? Vamos continuar orando. Daí na saída da nossa atividade física... O pastor já falou, não solta ainda, amor. Não, eu falei, Solta ó, não. eu acho que, muito possivelmente a gente vai, né? Faz assim, coloca aí qual o livro que você gostaria de repente de estudar, né? Ó, vou te dar uma dica, você tem 66 opções, tá? 66, né? Vamos ver. São 66. Quem sabe vocês dão uma ideia ao Espírito Santo aí, né? E vocês sabem que alguns eu quero retomar, voltar neles, né? A exemplo do livro de Apocalipse, eu quero voltar nele. A gente fez um tempo de pandemia, então a gente frisou muito, né, algumas questões, mas tem tanta riqueza aqui, a gente precisa voltar e refazer algumas lições. Vamos lá então. Capítulo 22 de Atos, então nós vamos lá. Diz assim, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando viram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão.
Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém. E muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. E naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar, no templo caí em êxtase. E vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e aceitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas do que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Queridos, então só recordando, né? Ontem, capítulo 21, Paulo chega em Jerusalém, né? Ele então agora é alertado, né, que ele não seria uma pessoa benquista, né, porque ele é visto pela religião judaica como um traidor, como alguém que, né, desviou-se dos caminhos. Ele recebe então a orientação de Tiago, irmão de Jesus, na época agora então líder, né, da igreja cristã, né, em Jerusalém, que fosse à sinagoga, fizesse algumas, como é que fala? Esqueci o termo agora, né? Enfim, que ele pagasse alguns homens ali, né, que estavam fazendo purificação, né? Ajudasse, para que mostrasse que ele cumpria os rituais. Isso, que ele mantinha. Como se fosse uma comprovação de que ele ainda judeu que estava guardando, né, os rituais de Moisés, da lei, etc, etc. Né? Ao ser visto lá na sinagoga, ele não é bem, né, identificam, né, e não é isso que acontece, não é esse o pensamento que vem na cabeça das pessoas, como, olha, ele está lá, né, cumprindo cumprindo os seus votos. Não, eles começam a gritar, a inflamar o povo, né? Então, e ele então é espancado, né? Agora então ele é preso, ele é levado agora, né, para a fortaleza de Antônio. Então agora é dado a ele a oportunidade dele falar. A Bíblia fala que ele começa então a falar em aramaico, né? Então agora o capítulo 22 começa em silêncio, né? Exatamente no discurso dele. E eu quero chamar a atenção, gente, leve em consideração o seguinte: agora então Paulo vai falar para aqueles homens que bateram nele, que surraram nele, que estavam em Jerusalém, né, que estavam inflamando, enfim. E ele começa justamente o discurso dele falando dessa forma: irmãos e pais. Irmãos e pais. Ouçam agora a minha defesa. Queridos, ele não chega de forma ofensiva, seus pagãos, seus religiosos, seus bandos de fariseu do inferno, vocês que usam a palavra de Deus para poder desviar pessoas, bando de religiosos. Não, ele chega e fala: irmãos e pais. É como se ele estivesse falando assim: minha família, né, me permita eu me defender, tá? Antes que vocês continuem a me bater, quem sabe até me matar, me permita a me defender. Então aqui ele começa, né, a defesa dele. Fala que quando ouviram ele falar, ele falava em aramaico, eles ficaram em absoluto silêncio. Porque eles reconhecem, né,
nele que ele era alguém da família, né? Ok? Daí ele começa, né? Sou judeu, nascido em Tarso. Esse discurso aqui, queridos, até o versos 14, nós não vamos nos atentar nele, porque a gente já viu o discurso dele lá no capítulo 9 e a gente vai voltar a ver no capítulo 26. Tá? Até porque, pastor, tinham confundido ele com assassino antes. Isso. Né? Então, quando ele começa a falar aramaico, ele se identifica com o pessoal ali. Eu falei assim, olha, eu não sou esse que vocês estão dizendo. Exato. Mas assim, o que é importante ressaltar só que ele fala, né, quem ele era, sou judeu, da onde ele nasceu, tá? Aonde ele foi criado, né, em que cidade, ele fala, nessa cidade que eu fui criado, vocês me conhecem, vocês me viram pequenininho, fui criado aqui em Jerusalém. Quem foi o professor dele? Gamaliel. Né? Gamaliel. E né? ele foi instruído rigorosamente na lei. E para você talvez não faça sentido quem é Gamaliel, mas para ele falar para aquele pessoal naquela época, Gamaliel faria Eles sentido. sabiam quem era. Era como falar hoje, sei lá, olha, a pessoa se formou na Harvard, né? Você conhece, já ouviu falar na FGV, enfim, em alguma faculdade famosa, na USP, né? Você conhece. E ele diz, eu fui tão zeloso com Deus quanto vocês. E aí, exato, e olha que legal Pode isso. dizê-lo. Tipo, Porque assim, ele estava machucado, ele tinha apanhado, tinham ele quase morto. Lembra que os soldados têm que atirar ele, achavam que ele estava quase morto? E agora ele olha para aqueles homens e ele não consegue ver culpa naqueles homens. Ele fala assim, eu fui tão zeloso quanto... Ou seja, ele está dizendo, eu sei que vocês estão tentando ser zeloso. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão tentando proteger a fé de vocês. Eu sei que vocês estão tentando proteger a crença de vocês. Gente, quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, mas que amor é esse? Nossa! Que coração generoso é esse? Ele deve estar sentindo dor, deve Eu estar todo compreendo machucado. porque vocês estão agindo assim. As pessoas estão olhando para ele com raiva, com ira, com ódio. Irmãos, as pessoas querem matar e ele olha com olhos de amor para essas pessoas e fala assim, eu sei que isso que vocês estão fazendo... E outra, eu lembro de quem eu fui. Exato, ele fala assim, eu fiz a mesma coisa. Ele está dizendo, eu fiz a mesma coisa. Daí ele vai Porque aqui citar. no 4, né, ele diz, né, pastor, eu persegui os seguidores. Eu fui um perseguidor, né? Até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão. Então daí ele começa a contar o testemunho dele, como é que ele encontrou Jesus, que ele estava indo justamente com cartas. Ele fala assim, pode perguntar para os chefes das sinagogas. Ele sabe que ele mandava cartas para trazer o povo em prisão. Para prender. Para que eles eu tive um encontro com para Jesus. serem punidas. Eu tive um encontro com Jesus no meio do caminho. Né? Ele apareceu uma luz, e me ele cegou. Conta como né? foi esse encontro. E me levaram até Ananias, e ele começa daí a contar, né? Toda a experiência que ele teve. Então ele está dizendo, gente, eu entendo o que vocês estão fazendo, eu sei que é um zelo, que é algo bom, só que eu preciso que vocês me ouçam. Eu tive uma experiência, eu vi o próprio Cristo, eu tive, né? Só que assim, aí entra o fator experiência, que, gente, as experiências pessoais, ela tem para nós uma validade eterna, é como uma marca, né? Uma cicatriz. Mas para quem não teve, tá? É uma história, né? Então, né? E o que acontece? Então agora no versículo versículo 14, então ele fala, né? Então ele diz, o Deus nosso antepassado o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a palavra da sua boca, né? Estava falando acerca de Paulo, né? Ananias falou para ele, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Queridos, aqui eu quero só ressaltar assim, Ananias fala para ele, olha, você vai ser uma testemunha do que você viu e ouviu. Queridos, e aqui eu quero chamar a sua atenção hoje, como os padrões e valores nossos mudaram. Quando você fala assim, vai ter um momento de testemunho na igreja, o que você pensa? Alguém que vai lá contar o quê? Uma bênção, que Deus né, deu o carro novo, a casa nova, não é isso? Tá? Para esses homens, quando eles falam assim, vocês são uma testemunhas do que você viu e ouviu, tá? Eles contavam, queridos, do que eles passaram. Ele está contando assim, dos perrengues que eles passaram. Eu passei, né, tantas chibatadas, eu fui preso, ele está contando o testemunho dele, ele tá chamando isso de tornava testemunho. motivo de orgulho, né? Falei assim, não, eu recebi 20, não, mas eu recebi 24. É bem isso, é motivo por causa de do orgulho. evangelho, eu falei assim, porque o meu Cristo passou tudo isso por mim, por que eu não posso passar? Para pensar, né? É uma alegria de ter passado sofrimento, e porque isso é um testemunho por amor a Cristo. Gente, hoje é o contrário, se você passar alguma dor, né, você vai lá na frente como um testemunho e ainda sai da igreja bravo com Jesus, né, porque acha que por quê? Porque foi na verdade vendido a você um evangelho falso, um evangelho
né, que todo mundo gostaria de ouvir, todo mundo gostaria que fosse a realidade, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Você vê que o Evangelho é isso, é uma vida natural, que se vive de forma sobrenatural, que Deus não vai, né, impedir aquilo que vai promover o crescimento em você. Não quer dizer que Ele não vai livrar você de algumas aflições, mas o que vai promover crescimento, né, a gente vai fazer o nosso exercício toda manhã, irmãos. Tem dia que é um sofrimento, tem dia que a gente não quer ir, mas por que a gente vai? Porque traz um crescimento, né? E outra, gente, o exercício físico ele traz dor. Nossa. Traz dor porque os músculos se rompem, né? Então, assim, tem dia que a gente tá aqui com dor, mas no outro dia a gente vai de novo, porque nós estamos criando músculos, né? É o que está acontecendo na sua vida espiritual. Você também está criando músculos. E você lembra que agora, então, ele está fazendo a defesa dele. Paulo está fazendo a defesa dele. E no versículo 17, então, fala assim, ó, abre aspas. Quando voltei a Jerusalém, não, Paulo estava falando, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. E vi o Senhor que me dizia, depressa, sai de Jerusalém. Agora, gente, é Jesus dizendo para ele, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Isso aqui, irmãos, ele está se referindo a um período temporal, foi justamente da conversão de Paulo. Quando Paulo vai para Jerusalém, né, ele tinha acabado de se converter, de aceitar Jesus, de ter um encontro com Jesus, ele volta para falar lá com Pedro. E o próprio Senhor aparece para ele e fala assim, Paulo, vaza daí, eles não vão aceitar o teu testemunho, eles não vão. E a gente vê que ele fica anos fora de Jerusalém. Agora, daí, pregando lá para os gentios, né, os judeus e gentios. Tá? E aí começa todo um trabalho de Deus na vida. Ó, estão dizendo aqui, ó, né? Ó, Pedro diz que devemos nos alegrar pelo sofrimento, pois Cristo sofreu e nós também devemos. É verdade. Também. Gente, e isso, ao contrário, que muitos falam assim, mas isso não está pregando aceitação à dor. Não. A gente está pregando um amadurecimento e um fortalecimento tal no cristianismo verdadeiro que, daí você entende, o apóstolo Paulo falando assim, olha, né? Aprendi a ter fartura, aprendi a ter necessidade, né? Ele fala, passei por muitas coisas. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, quanto sei ser exaltado. E daí o famoso versículo 13 do capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas todo mundo guarda a parte do tudo posso naquele que me fortalece. Não leu o versículo anterior, onde ele diz, eu aprendi a viver contente independente da situação que eu esteja passando. Esse é o recado, gente. Agora, não esqueça o seguinte, porque claro, a gente tá falando muito de dor, né? Essas coisas podem incomodar, né? Deus é bom, gente. Ele é maravilhoso, né? O Senhor está cuidando de mim e de você, né? Ele tem cuidado de nós o tempo todo. Isso aí. Então, gente, só para a gente poder dar continuidade, então, o verso 19 fala assim, eu respondi o Senhor, né, quando o Senhor fala, sai de Jerusalém, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti, e quando foi derramado o sangue da tua testemunha, o Estevão, ele falou com Deus, eu estava lá, dando a minha aprovação, cuidando das roupas dos que os matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. E aqui, então, ele está retratando que o próprio Deus agora envia ele para quê? Para pregar aos gentios. Ou seja, ele está dizendo assim para aqueles judeus que estavam acusando aquelas pessoas. Fala, gente, Deus me chamou para pregar para os nossos irmãos gentios, que não são judeus, que não têm os costumes que nós temos, que não guardam a lei, nem vão conseguir guardar, porque não foram educados nela. Né? E não precisa que eles sejam religiosos nela, né? Porque não foi para eles que foi dada a lei, foi para nós, judeus. Para eles agora é dada a graça de Deus. E ele prega a graça, que é o quê? E ele não esconde aquilo que ele foi, aquilo que ele fez, né, pastor? Sim. Ele disse, eu fiz isso sim, eu persegui sim, eu consenti com o que fizeram. Só que hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Isso tudo me mudou, isso ficou no meu passado. Como eu e você. Vamos lá, então. 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?
Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Quer dizer, ele estava passando, gente, por sofrimento, mas Paulo não era burro, não. Ele lutava pelos seus direitos, não é aquela coisa assim, estou sofrendo aqui, né, pastor? Ah, então, tipo, vamos passar agora. Não, não é bem assim. Eu luto. E o que eu quero que vocês conheçam dessa parte do texto? Porque o verso 22, a apóstola leu, fala assim: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Isso que? Você tem que voltar no versículo anterior, que diz assim: então o Senhor me disse, vai e eu enviarei para longe aos gentios. Quando ele fala que Deus mandou ele para os gentios, isso inflama. Por quê, irmãos? Para aquele povo o seguinte, só era salvo os judeus. Sabe aquele povo de hoje? Ah, só os batistas são salvos, só os assembleiros são salvos, só os quadrangulares, só os adventistas são salvos. Então imagina esse povo que é esses que acham que só eles são salvos. Daí você chega lá, não, porque Jesus mandou pregar para os quadrangulares, para os católicos, para os espíritas, né, para as prostitutas, para os homossexuais. Meu Deus, né, blasfêmia. Que heresia! E diz que nessa hora então, que aqueles homens se levantam a voz, né, e você falar assim, Deus está mandando salvar o Bolsonaro, você é fascista, né? Ou Deus está mandando salvar o Lula, meu Deus, corrupto. Irmãos, né? São seres humanos que podem estar vivendo de forma errante, como eu e você, mas Deus quer salvar. E Deus precisa levantar pessoas para poder ir até essas pessoas e levar as boas novas de Cristo. Tá? Então, olha como a própria igreja ou a própria, né, as pessoas religiosas ou que não têm esse entendimento são o inimigo da história. Né? Eu falo que não precisa do diabo, né? Elas são inimigos. Por quê? Por ter achado que eram exclusivos. Né? Então, gente, não vamos ser exclusivos, vamos ser inclusivos. Exatamente. Tá? Nós somos o povo em quem Deus libertou para libertarmos os nossos irmãos e pais que estão presos ainda na ignorância. Ok? O versos 23, né? Então eles gritam, tiram as capas, lançam poeira no ar. Né? Então ali precisa de uma intervenção, né? O comandante leva ele para Fortaleza, que era a Fortaleza de Antônia, né? Para que lá ele fosse açoitado e interrogado. Porém, então lá, né? Enquanto amarravam, né? A fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião. Só faz um lembrete, né? Vocês têm direito de açoitar um cidadão romano? Sem que ele tenha sido condenado. condenado. Ele não dá uma carteirada, eu sou romano. Ele fala assim, o que a lei de vocês faz uma diz? pergunta. Né? Só para vocês não cometerem uma injustiça, né? Vocês podem açoitar? Não, por quê? Não, porque eu sou romano. Daí o cara fala assim, mas como? Eu gastei um dinheiro para isso, para comprar essa cidadania. Né? Ele falou, pois é, eu não gastei. Filho. Meu pai era. O pai de Paulo era romano. Eu sou por nascimento. Né? Aí o negócio pegou. Porque o cidadão romano, politicamente e governalmente falando, ele não poderia, o julgamento dele tinha que ser diferenciado. Ele poderia ser julgado, podia ser condenado, mas tinha que ser... Então aqui você vê que bate um alvoroço, né? Fala que ao ouvir isso o centurião preveniu o comandante, tipo, puxa, o negócio vai pegar, né? O que vai fazer? Tipo, qual vai ser a sua ação agora, porque o negócio ficou mais complicado. O comandante então dirigiu-se a Paulo, perguntou, né? Você é cidadão romano? De novo, ele falou, sim, sou, tá? Daí foi quando ele cita que ele precisou comprar, ele fala que ele nasceu de direito. O 29 fala assim, os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente, né? Porque ele já estava, irmãos, numa sala de interrogatório, onde o interrogatório naquela época era feito à base de pancada, à base de chicote, de fita de couro com pedaços de osso, onde dilacerava, tirava partes do corpo humano da pessoa, como Jesus passou por isso também, tá? E então ele está ali diante de um flagelo, ele ia ser flagelado, fora que já estava quase morto, tá? E então o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. E termina dizendo assim, no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o
a eles. Observe como tem um senso de justiça. Você vê assim, que eles queriam saber o porquê. Então assim, você vê pro lado até do comandante romano aqui, ele fala, puxa gente, nós temos que fazer isso, tem que ser justo, tem que ser... Então é o seguinte, vamos tentar descobrir o porquê que tudo isso está acontecendo, reúna o Sinédrio, que era composto de 70 pessoas, 70 líderes, tá? E tragam Paulo, vamos apresentá-los a ele, vamos ver o que eles dizem, né? E aqui é legal, porque agora no próximo capítulo, 23, nós vamos entrar nisso amanhã, é ele, né, diante do Sinédrio, e fixa, ele vai começar assim, ele fixando os olhos ao Sinédrio. Gente, e Paulo de novo, né, nos dá uma lição aí de cristianismo. Bom, sempre até hoje, né? Fica para amanhã. Fica para você pensar aí, né, queridos? Paulo tinha um lindo testemunho daquilo que ele foi e deixou de ser por causa do Evangelho, né? E você aí, que está do outro lado da telinha, né? Qual que é o teu testemunho de vida? Aquilo que você era, que você não é mais, transformação. E conectando, né? É necessário que nós tenhamos um testemunho de vida, né? E ver aquilo que o Senhor, de repente, olha hoje aí para você e veja de quantas coisas o Senhor te transformou. Você possa olhar e falar assim, como Paulo falou assim, poxa, eu fui perseguidor, eu fazia isso. É bom lembrar aquilo que nós éramos e aquilo que o Senhor fez em nós, como Ele nos transformou, como Ele nos tornou algo melhor. E se ainda não melhorou, querido, tá aí a oportunidade de mudar para agora, né? Amém, queridos? Deus abençoe você. Até